Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para você construir então a sua opinião. O governo tem um projeto para afrouxar as regras de contratação de trabalhadores. O plano, que será enviado ao Congresso, prevê que até a metade dos funcionários seja paga por hora trabalhada em vez de salário mensal. A proposta deve ser a base do projeto da Carteira Verde-Amarela. O tema de hoje é: esse tipo de ação diminui o desemprego ou só precariza os direitos trabalhistas? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, ao espectador da CNN. Boa noite, Caio. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, antes de discutir aí regras trabalhistas, é imprescindível conhecer a situação do emprego no Brasil, assim como as perspectivas de renda e de proteção social dos trabalhadores brasileiros nesse contexto da pandemia. Portanto, aí seguindo o manifesto dessa prestigiosa emissora, vamos começar pelos fatos. Bom, dados oficiais do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontam a criação de 644 mil empregos com carteira assinada em 2019. É importante frisar que esse número corresponde ao saldo positivo de empregos formais, ou seja, ele resulta da diferença entre contratações e demissões registradas ano passado sob o regime da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, a nossa arcaica legislação trabalhista que remonta aí aos longínquos anos 40. Também em 2019, a formação bruta de capital fixo cresceu proporcionalmente o dobro do Produto Interno Bruto Nacional, ou seja, 2,2%. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele define esse dado macroeconômico da seguinte forma: a ampliação da capacidade produtiva futura de uma economia por meio de investimentos em ativos fixos, ou seja, bens de utilização contínua em outros processos produtivos por tempo superior a um ano. Em outras palavras, traduzindo esse economês, o setor privado estava investindo pesado para aumentar a sua oferta de bens e serviços, inclusive para fazer frente a um crescimento de 1,8% no consumo das famílias brasileiras. Então, complementando esse cenário positivo do ano passado, a dívida pública e o déficit fiscal, muito em razão da reforma da Previdência, estavam sob controle. A inflação ficou muito próxima ao centro da meta, sem comprometer excessivamente o poder de compra da população mais vulnerável. E o juro registrava uma baixa histórica, facilitando a tomada de crédito por empresas desejosas aí de expandir os seus negócios. Essa era a situação da economia brasileira antes da pandemia. A gente estava decolando, tanto que o mercado, que não precifica suas ações e títulos com base em patriotismo ou em ideologia política, ele estava otimista a ponto de produzir, em janeiro desse ano, o recorde da Bolsa de Valores, aí na casa dos 120 mil pontos. Infelizmente, adveio a maior crise de saúde pública da história recente da humanidade, uma pandemia global que aqui no Brasil levou autoridades estaduais e municipais a isolarem, sem muito critério, diga-se de passagem, a população aí nos seus domicílios. Naturalmente, isso paralisou grande parte da economia, gerando prejuízos incalculáveis para o Estado e para os seus cidadãos. E, claro, uma preocupação com o empobrecimento do país e da sua população, especialmente a população mais vulnerável. Afinal, as elites do funcionalismo público, com raríssimas exceções, não abriram mão da sua remuneração integral e conquistaram a imunidade financeira ao vírus. E como o governo federal, sempre tão criticado na gestão da pandemia, agiu para proteger a sociedade nesse momento de crise? Ele criou um auxílio emergencial de R$ 600 mensais, que já beneficiou 60 milhões de brasileiros, tornando-se aí o maior programa de transferência de renda da história e promovendo a bancarização de dezenas e dezenas de milhões de cidadãos antes excluídos da vida financeira digital. Mas esse é o colchão assistencial para amortecer um pouco o impacto da pandemia na população de baixa renda e também, é importante falar isso, nos trabalhadores informais, que ultrapassam mais de 10 milhões de pessoas da nossa força de trabalho. Já no fronte da preservação de empregos com carteira assinada, o governo federal foi muito feliz em editar a medida provisória 936,
Foi publicada tão logo se iniciaram as quarentenas. Essa MP instituiu o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que é mais conhecido pela sua sigla, Programa BEM. O que estabeleceu essa norma, cuja constitucionalidade foi chancelada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho ou de redução da jornada do empregado. Dessa forma, usando os recursos do seguro-desemprego, o governo complementa em 25%, 50%, 75% ou até mesmo 100% a remuneração do trabalhador, aliviando a conta para o empregador. Como contrapartida, esse empregador é obrigado, sob pena de pagamento de indenização, a manter o contrato de trabalho por um período equivalente ao uso do benefício. Então, isso garante de forma inédita ao trabalhador do setor privado a estabilidade no emprego, ainda que temporária. As regras e os cálculos da Seguridade Social eles são muito complexas, mas assim, em geral, o trabalhador que recebe até um salário mínimo e meio, ele percebe pouca diferença na sua renda ao se beneficiar desse incentivo. E a medida do sucesso dessa iniciativa do governo federal, ela pode ser aferida pela quantidade imensa de contratos de trabalho individuais e coletivos registrados no programa BEM. São 16 milhões de contratos. E o mais interessante é que, embora o benefício ele seja muito dispendioso, ele, na verdade, protege o erário público, porque ele evita demissões em massa e compartilha o ônus com o empregador. E aí o governo federal evita uma corrida pelos saques do seguro-desemprego. Não à toa, todas as previsões sobre a escalada do desemprego no Brasil se mostraram equivocadas, inclusive as que eu veiculei para você, espectador da CNN. Por mais de uma vez, eu citei um estudo do IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia, que é ligado à Fundação Getúlio Vargas, que no seu cenário mais pessimista, estimava a perda de mais de 12 milhões de postos de trabalho formais, com o desemprego projetado em 23,8%, que é o dobro da taxa verificada antes da pandemia. Claro que a taxa real de desemprego ainda preocupa e muito, 13,3%, mas ela está longe desses panoramas apocalípticos projetados pelos economistas, os especialistas e os pesquisadores da área. E eu fecho aí essa profusão de dados com números até animadores sobre a retomada do emprego ou a desaceleração do desemprego. A paralisação econômica ela resultou na perda aí de 1,5 milhão de postos de trabalho. Mas graças aos resultados positivos do primeiro bimestre de 2020, o acumulado do ano é menor, 1.100.000 trabalhadores demitidos. Mas percebam a evolução dos números do último trimestre apurado. Em abril, a gente perdeu 900 mil postos de trabalho. Em maio, 300 mil. Em junho, 10 mil. Então, ao longo do debate, eu pretendo demonstrar como a flexibilização das regras trabalhistas associada à desoneração da folha de pagamento não apenas protege o emprego, como gera novas oportunidades de trabalho. E a contratação por hora trabalhada é só uma dessas formas de realizar esse nobre objetivo. Bruno, suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Mais uma semana chegando ao fim e o personagem da vez continua sendo o ministro Paulo Guedes, que protagonizou os noticiários dessa semana ao levar para o público os problemas que ele vem enfrentando dentro da administração pública federal, que vem entendendo cada vez mais necessários mais investimentos para a retomada da economia e para a criação de mais empregos. A crise na equipe econômica já não é mais negada nem pelo próprio ministro. 8 nomes fortes de sua equipe já deixaram o governo, frustrados diante da realidade de que, de fato, administrar um país não é a mesma coisa que administrar uma empresa. E nem deve ser. O empresário, no sistema capitalista de produção, visa o lucro, visa a produtividade, o aumento de seus faturamentos, a diminuição de seus custos, para que possa disso extrair os maiores ganhos possíveis. Esse, contudo, não é e nem pode ser o objetivo da administração pública. O objetivo da administração pública é, acima de tudo, implementar os direitos individuais e os direitos sociais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Naturalmente, isso não significa que a administração pública não deva se preocupar com as contas públicas, tema que, inclusive, foi tratado aqui no grande debate ainda no dia de ontem. Mas a grande diferença é que uma empresa, para maximizar os seus lucros, o empresário pode cortar pessoal, pode demitir, pode deixar de produzir, pode cortar setores de atividade. Na administração de um país, principalmente um país que tem uma carta constitucional que prima pelo fomento aos direitos sociais, não se pode dar esse luxo.
Em outras palavras, a maximização dos lucros, entre aspas, de um país, jamais pode se dar às custas do sacrifício de direitos sociais. E entre os principais direitos sociais da nossa Constituição estão justamente os direitos trabalhistas. O Brasil passou recentemente por uma reforma trabalhista que se baseou em um grande mito, a de que os direitos trabalhistas são um entrave para a geração de empregos. Esse é um mantra que vem sendo dito e redito, principalmente pelas alas mais radicais do liberalismo, mas que, contudo, não passa de um discurso, e isso precisa ser dito, ideológico. Isso pode ser dito pela mera constatação de que, após a reforma trabalhista, não foram gerados postos de trabalho projetados pelo governo à época. Esperavam-se mais ou menos 2 milhões de novos empregos por ano e nos anos seguintes não se chegou nem à metade dessa cifra, como foi trazido até pela fala inicial do meu debatedor. Ainda assim, a criação desses novos postos de trabalho pouco teve a ver com reforma trabalhista. É preciso que se tenha clareza, de uma vez por todas, que o emprego, que o que gera emprego não é a flexibilização de direitos trabalhistas, mas sim o aquecimento da economia, a retomada das atividades produtivas e a reativação do consumo. Ora, não importa o quão barata é a mão de obra, uma empresa não irá contratar novos trabalhadores ou vai manter intacta a sua folha se não tiver demanda pelos seus produtos. Uma padaria não vai contratar um padeiro extra porque o preço da mão de obra diminuiu. Ela vai contratar um padeiro se ela tiver demanda reprimida pela venda de pão. Daí que a gente não pode cair nesse raciocínio tautológico de que flexibilizar direitos trabalhistas cria mais postos de trabalho que impulsionam a economia. Não, pelo contrário. É só a retomada da economia que irá abrir novos postos de trabalho. E a precarização do trabalho não possui qualquer impacto nesse movimento. E isso quem diz não sou eu, mas os 2 estudos da OIT de 2015, a Organização Internacional do Trabalho, que concluem que não há relação entre rigidez da legislação trabalhista e nível de emprego. Pelo contrário, países onde a desregulamentação cresceu, o nível de desemprego aumentou no período. Onde a regulamentação se intensificou, o desemprego diminuiu no longo prazo. Para além disso, é necessário lembrar que a CLT já abarca uma modalidade de contrato por hora, o chamado contrato intermitente, e que o empregador só é remunerado pelas horas efetivamente trabalhadas. Nesse sentido, a nova ideia do ministro Paulo Guedes não só está na contramão de toda a experiência internacional, como mostra a absoluta falta de um plano para a retomada econômica e para a criação de empregos. Trata-se, senhores telespectadores, de mais uma das ideias mirabolantes que vem se somar ao seu já monumental Museu de Grandes Novidades, que já abriga o novo Bolsa Família, a nova CPMF e vários outros planos geniais, mal acabados e que, historicamente, infelizmente, já não deram certo. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Eu tenho curiosidade, doutor, a sua contratação aqui na CNN é pelo regime da CLT ou pelo regime PJ? Você quer discutir isso ao vivo? Na verdade, eu ainda estou discutindo. É só uma pergunta retórica. Eu acho, pelo seguinte, é muito engraçado. É muito engraçado a gente fazer proselitismo político e defender aí a legislação trabalhista quando a gente não faz uso dela. E a gente não faz uso dela pelo simples fato de que a CLT onera o trabalho. É simples assim. Então, por exemplo, mesmo numa faixa salarial mais baixa, falando de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, o custo para a empresa desse trabalhador vai ser o salário dele acrescido aí de 70%, 80%, às vezes 90%. Então a gente fica naquele dilema de que o salário no Brasil ele é pouco para quem recebe e muito para quem paga. E é de uma ingenuidade tremenda achar que o único motivo que inibe a contratação é o tamanho da economia. Até porque a principal restrição para a maioria dos negócios é justamente a aquisição de mão de obra, que é extremamente cara. É cara para se adquirir, é cara para manter, é caro para você formar o trabalhador e é caro também para fazer a demissão. Bom, para não extrapolar o meu tempo de fala, eu não mencionei uma outra medida fundamental para a manutenção do emprego e da renda do trabalhador brasileiro, que é justamente
o PRONAMP, né, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Então, são aquelas empresas até 4 milhões e 800 mil reais de faturamento anual, isso considerado a receita bruta de 2019. Então, o MEI, que tem faturamento até 81 mil reais, as microempresas com faturamento igual ou inferior a 360 mil reais e as empresas de pequeno porte, que aí sim vai em 360 mil e 4 milhões e 800 mil. Só, Mona Lisa, rapidinho, para fechar os números, isso está disponibilizado aí no site oficial do governo, né? O Banco do Brasil, ele liberou até julho, né, 3 bilhões e 700 milhões de reais nessa linha de crédito, beneficiando aí mais de 60 mil empresas. A Caixa Econômica Federal, por sua vez, já havia liberado 1 bilhão e 300 milhões de reais e ainda outros 3 bilhões de reais em análise, né? Isso é extremamente importante, até porque esses investimentos, na verdade, esses empréstimos, eles são contratados para quê? Para capital de giro, né, para adquirir máquinas e equipamentos e também pagamento de despesas e custeios. Então, isso é fundamental, porque você tem que proteger, quando você pensa no emprego, não apenas a renda do vulnerável, o contrato de trabalho, mas também o CNPJ, porque a morte do CNPJ torna muito mais difícil a retomada do emprego. Claro que tem que proteger a empresa, e isso não tem dúvida nenhuma. As empresas no Brasil sofrem uma carga tributária muito alta, principalmente relacionada ao consumo. E a gente já discutiu isso, e a gente já discutiu a necessidade de uma reforma tributária profunda que possa desonerar um pouco as empresas, principalmente as empresas pequenas e as microempresas, que são as que mais sofrem e são as que mais morrem, né? Para usar a sua expressão. Mas, se nós pegarmos os dados históricos aqui no Brasil, a gente vai perceber que essa afirmação de que os ônus trabalhistas, e a gente não pode chamar disso de ônus, tá? Isso são direitos trabalhistas conseguidos a muito custo no Brasil, eles não são a causa do desemprego. A gente pode pegar só os dados históricos. Entre 2004 e 2014, com a legislação antes da reforma, o Brasil cresceu 27% o seu índice de postos de trabalho. Entre 2010 e 2011, chegou ao menor índice histórico, a 4%, uma situação que podia ser considerada pleno emprego. Por quê? Porque a economia ia bem, não é milagre nenhum. Quando a economia vai bem, se criam postos de trabalho. Quando a economia não vai bem, não adianta flexibilizar direitos trabalhistas, não adianta colocar tipos novos na legislação que já foram feitos em vários países, inclusive na Europa, e depois eu vou retomar aqui o exemplo da Espanha, e que hoje em dia estão sendo revertidos, porque essa é uma visão que o mundo inteiro já tem. Isso não vai adiantar, não há milagre, não é lei que cria trabalho ou que desmancha trabalho. O que cria trabalho é uma economia forte. E isso é muito importante se ter em mente. Mas flexibilização de direitos trabalhistas não se confunde com as medidas emergenciais que foram tomadas pelo governo e principalmente pelo Congresso. Vamos lembrar que a proposta inicial do auxílio emergencial do governo era de R$ 200. E foi no Congresso que esse auxílio emergencial ganhou a cara que tem hoje e esse plano, bem, que é um plano ótimo para socorrer na emergência as empresas e para socorrer o trabalhador também, ganhou essa cara no Congresso e não só no governo federal. Não dá para agora ele abraçar todo esse plano e dizer que foi ele que fez sozinho. Ora, isso não. Olha, doutor, você vai me desculpar, mas você está fazendo uma confusão constrangedora de causa e efeito, né? O emprego, ele cresce em momentos prósperos da economia, apesar da nossa legislação trabalhista. O que acontece em momentos de crise, né, em momentos de depressão econômica, é que essa mesma legislação arcaica, que, como eu disse, remonta aí aos anos 40, inclusive um governo autoritário, tirânico, né, mas em outro contexto, antes da Revolução da Informação, da Revolução Digital e de tantas modernizações que advieram aí com o passar das décadas, né? É nesse âmbito que a gente tem que pensar. O que acontece com uma economia em crise? Quando você torna mais caro o ato de contratar, porque o dinheiro não está indo para o bolso do trabalhador, né? Então, o que é melhor? E aqui eu fico me perguntando, né? A esquerda gosta de socializar absolutamente tudo, ainda que, por exemplo, para ficar no exemplo da contratação por hora trabalhada, o valor é um pouco menor, ele é proporcional ao mínimo, você tem um mínimo mensal, aí você vai ter o mínimo de horas. O que é melhor? A gente socializar o trabalho, tendo mais pessoas empregadas, ou a gente manter menos pessoas trabalhando
talvez ganhando um pouco mais, mas na verdade com o Estado onerando esse emprego. Por isso que é tão importante a discussão sobre desoneração da folha de pagamento. É ridículo o empregador, principalmente daquele trabalhador que recebe 1, 2 salários mínimos, pagar 70% sobre o que efetivamente vai para o bolso desse trabalhador. Lembrando que, como você bem disse aqui, os principais impostos são os impostos do consumo. E eles atingem, de forma percentualmente muito mais relevante, os mais pobres. Por isso que a gente fala que o sistema no Brasil ele não é progressivo, ele é regressivo. Né? Então, o que a gente percebe aqui é a sanha da esquerda, né, em tributar o emprego, porque assim sustenta uma máquina estatal paquidérmica. Né? Então, isso está na mesma linha de todas as nossas discussões, o desrespeito a teto de gastos, né, a sanha aí insaciável por impostos, está tudo conectado. E não tem nada a ver com proteção do trabalhador. Você quer dar proteção do trabalhador, amplie a liberdade de contratar, né? E ainda mais no momento de crise. Tanto que as medidas do governo federal são eficazes. Os números mostram isso porque eles estão na contramão de todas as projeções dos maiores e melhores especialistas do Brasil. Olha, Caio, essa relação de causa e efeito não é uma relação que eu inventei, uma relação que está baseada em 2 estudos feitos com mais de 200 países pela Organização Internacional do Trabalho, que não me parece ser uma organização esquerda ou talvez globalista, como chamem por aí. Então, eu dou esse dado sem qualquer constrangimento. Eu sei que você também não deve ter constrangimento em relação a isso. Nós estamos discutindo fatos. Como você disse no começo, esse é um estudo fático. 2 estudos, os 2 de 2015, o telespectador pode ter acesso a eles agora, dando um Google. É importante a gente dizer que também existe mais um mito que eu preciso trazer, que a CLT é uma legislação arcaica e de influência autoritária. A CLT ela foi criada com influência, primeiro, na Constituição de Weimar, da Alemanha, pré-nazista, nos princípios da Organização Internacional do Trabalho, nos arranjos corporativistas e no catolicismo social aqui do Brasil. Ele tem contornos específicos que foram dados pelos anos de luta da primeira década do século XX e depois, e ela é constantemente atualizada. Só para ter uma ideia, a CLT ela teve até 2016 233 alterações para que incorporasse as novas realidades. E teve uma nova alteração agora com a reforma trabalhista. Mas eu acho que é muito importante a gente discutir exatamente o tema do debate. Qual é o tema do debate? O contrato por hora, que foi aí sugerido pelo ministro Paulo Guedes como o carro-chefe dessa carteira de trabalho verde e amarela. O que é isso? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa explicar que já existe uma modalidade de contratação por hora, que é o contrato intermitente. Dessa maneira, o que acontece? O empregador ele tem um contrato com determinados empregados, com um ou mais, e esses empregados podem ser chamados com alguma antecedência e eles vão ser remunerados pelo quanto eles trabalharam, pelas horas que eles trabalharam. Isso já existe. Existe também o trabalhador horista, que ele vai receber por mês, mais baseado nas horas que ele trabalhou. Essa nova modalidade de contratação, que a gente, na verdade, tem até dificuldade de discutir, porque não foi traçado nenhuma proposta concreta, embora várias entidades já tenham oficiado, inclusive o Ministério da Economia pedindo a proposta concreta e não tiveram ainda essa resposta. Mas essa nova modalidade, ela parece, na verdade, uma tentativa de burla das normas trabalhistas e eu vou trazer isso no próximo bloco. Eu concordo contigo, doutor, que a questão ela fica um pouco prejudicada justamente porque não existe a proposta concreta, são ideias que estão sendo aventadas ou a suposição de ideias que estariam sendo aventadas pelo Ministério da Economia, mas você não tem nada de concreto. E, como você bem colocou, né, o eixo central dessa ideia, ele já foi contemplado pela mini-reforma trabalhista de 2017 no contrato intermitente. Agora, vamos imaginar o que poderia estar passando na cabeça como é que você chama, dos radicais liberais do governo? Talvez a expansão desse modelo, tornando o vínculo trabalhista mais leve, ou seja, desburocratizando o processo de contratação e de demissão. Qual será que seria a consequência disso? Como eu disse, todos aqueles contratos baseados, milhões e milhões de contratos baseados na MP 936, vamos lembrar, medida provisória de autoria da
do governo federal, assinado pela Presidência da República. O Congresso apenas chancela isso e, ao que parece, isso vai ser prorrogado aí pelo menos por mais 4 meses. Né? Mas vamos imaginar, são 16 milhões de contratos de trabalho que, na prática, representam uma flexibilização das regras de trabalho, ou seja, redução da jornada de horas. E, como eu disse, até um salário mínimo e meio, o trabalhador ele não vai perceber tanta diferença na renda, mas a partir daí, sim. E aí, de forma inédita, o Supremo Tribunal Federal aceita essa redução, entendendo o contexto emergencial da pandemia. Agora, o desemprego, ele já é uma emergência urgente por si só. Cada família que tem um ente desempregado sofre. Então, a questão do emprego, ela tem que ser entendida sempre como emergencial. E toda a legislação tem que ser pensada no sentido de democratizar, de universalizar o emprego. Né? E aí você deixa que o mercado, com algumas balizas, cuide, né, para que não haja abusos. Mas isso é elementar. Se a gente baixar o custo de contratação, se a gente facilitar as contratações, né, você quebra a barreira psicológica que tem nos empreendedores, especialmente aqueles empreendedores de pequenas e microempresas que são responsáveis por mais de metade, 55% dos trabalhos com carteira assinada. Então, assim, não é tão difícil democratizar o emprego no Brasil, mas precisa da boa vontade dessas pessoas que querem tributar o emprego, né, e não querem democratizar as oportunidades de trabalho. Concordo com 2 coisas. Uma é que criar empregos deve ser uma prioridade hoje em dia no Brasil, seja por conta da pandemia, seja por causa das sucessões de crises econômicas que estão se aglomerando uma em cima da outra. Novamente, eu digo, a crise não é só da pandemia, é uma crise internacional que junta com a pandemia e que traz uma situação muito difícil porque não tem um plano econômico. Esse problema, ele não é só ruim para o nosso grande debate, porque a gente fica aqui sem conseguir debater exatamente as propostas do ministro Paulo Guedes, porque não vêm as propostas do ministro Paulo Guedes. Ele fala de uma reforma tributária e não vem qualquer proposta. Claro, a unificação do IVA em um imposto só, isso já é falado há muito tempo, já existe PEC no Congresso, isso já está sendo discutido, sequer isso é uma questão para o Congresso. Todo mundo só está esperando pautar e colocar, esse não é o ponto. Falar que vai fazer a reforma administrativa, como vem falando, também não adianta. E, mais uma vez, cadê a proposta concreta? Mas essa proposta, Caio, não parece ser só uma desburocratização, palavra difícil. Na verdade, quando Paulo Guedes fala disso lá em julho, ele fala de um tipo de contrato que não tenha, por exemplo, que se recolher ao FGTS, que não tenha 13º. O que ele já foi alertado pela sua equipe econômica que sequer seria constitucional, porque esses são benefícios que estão na Constituição. Então, o que parece é que vamos transformar o contrato de trabalho tradicional em um trabalho que você consegue falar para o seu empregado, olha, não venha na sexta-feira e eu não vou te pagar as horas da sexta-feira. Porque, de resto, ele continua sendo igual a todos os outros trabalhos. E isso é uma espécie de burla à CLT, que não permite a diminuição dos salários. Fora, agora, nesse caso, de uma MP emergencial. Mas isso é, sim, uma tentativa de diminuir direitos trabalhistas conquistados historicamente, não é só no Brasil, não é pela esquerda, Bruno, é no mundo inteiro. Já deu tempo, né? Você complementa nos argumentos finais, você começa, Bruno. Vamos lá. Analisa, desculpa passar aí aqui um pouco, mas eu acho que o que a gente tem que pedir agora para o governo é que traga, de fato, essas propostas de reforma. Coloque na mesa para que possam ser discutidas com seriedade. Porque senão o Brasil vai ficar refém sempre dessa projeção de um plano econômico que nunca chega. Qual que é o plano econômico para sair da pandemia? O governador do Maranhão já pediu, vamos fazer um pacto pela criação de empregos. Precisa se criar os empregos antes de se pensar em flexibilizar as leis trabalhistas, porque senão não adianta. Porque senão o que vai acontecer é que o trabalhador vai receber menos ainda do que ele já recebia e ainda não vamos conseguir criar os empregos. Você vai ter as 2 faces da moeda ruins, como acontece hoje em dia na Espanha, que está tendo que regredir aquela grande e tradicional reforma trabalhista de 2012. Caio?
Eu reitero o apelo feito pelo Dr. Bruno, né, ao Ministério da Economia, para que coloque no papel as propostas. Né? De fato, essa política de balão de ensaio, de ficar testando ideias, bem que a gente não sabe até que ponto isso de fato é um ato oficial ou oficioso do Ministério da Economia, e quanto disso é simplesmente especulação da imprensa. Mas ficamos aqui discutindo muitas vezes o sexo dos anjos, e isso não é muito produtivo. Sobre a mini-reforma tributária, que parece ser o escopo, né, dessa reforma estruturante, vai ficar bem pequena. Então, que se proceda pelo menos à substituição de tributos. Vamos desonerar a folha, principalmente aí para os assalariados, até 2 salários mínimos. Né? Faz muito mais sentido, por isso que eu falei, uma nova CPMF ela não pode ser discutida como um tabu, né? Porque se você tiver uma alíquota bem baixa, né, você, de certa forma, pulveriza aí esse custo. E em contrapartida, você tira o custo de contratação, como eu já disse, né? O empregador ele paga o salário do empregado e mais 70%. E sobre burla à legislação trabalhista, vamos pensar em quantos e quantos contratos de PJ não são celebrados, que não tem 13º e nem por isso ninguém está se sentindo lesado no seu dinheiro. O mais importante para o trabalhador é dinheiro no bolso, democratização e universalização do emprego. E com essa legislação a gente não vai obter isso. Obrigada, Bruno. Boa noite. Obrigada, Caio. Boa noite e até amanhã. Boa noite.